Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vou ajudar-vos a passar no exame da Ordem dos Advogados, mais propriamente nos exames escritos. Como muitos de vocês sabem, neste mês de novembro irão ser realizados os últimos exames escritos e orais também, na verdade, para acesso à Ordem dos Advogados e eu, como recentemente concluí com sucesso o estágio da Ordem dos Advogados, não quis deixar de passar a oportunidade para dar o meu ensinamento e aquilo e a minha experiência, na verdade, e como eu passei na Ordem dos Advogados, nos exames, nomeadamente, para, no fundo, poder ajudar aqueles que irão fazer os exames brevemente. Os últimos advogados estagiários que irão fazer esses exames em princípio, pelo menos por agora. E, portanto, vamos a isso. Vou passar a explicar as diversas matérias por ordem de resolução no exame sobre isso e vou passar a explicar como eu estudei para cada uma delas. Obviamente que as maneiras para estudar para os exames da ordem são infinitas. Eu vou apenas dar a minha maneira e que resultou bem. Adiante desde já que foi eu fiz uma espécie de compilação de experiências que fui ouvindo de pessoas que já tinham feito os exames anteriormente e concluído com sucesso o estágio, e depois tudo dentro da minha cabeça e também escrevendo fui compilando aquilo que me pareceu que iria resultar e adaptar-se a mim e aquilo que não iria resultar. Então, passando ao concreto, irei começar por deontologia profissional, que será provavelmente a primeira matéria que todos irão começar por resolver, ou pelo menos é assim que aparece no exame escrito. Como é que eu estudei para deontologia profissional? Pois bem, aquilo que eu fiz, em primeiro lugar, foi ler o Estatuto da Ordem dos Advogados todo, pelo menos uma vez. E, depois disso, continuar a lê-lo, mas já numa versão mais curta, que foi a partir do artigo 66 até o artigo 115. Eu fui percebendo que, com a resolução de exames, que eram estes os artigos mais relevantes aqui para a resolução do exame escrito. Eu levei comigo uma espécie de compilação de legislação de deontologia não só, imprimi o estatuto atualizado da Ordem e foi este estatuto que levei comigo para o exame. A segunda dica, ou a segunda maneira de estudar para deontologia foi fazendo exames e corrigindo-os de acordo com os critérios, claro está. E a terceira forma que eu usei para estudar para deontologia foi elaborando um índice remissivo dos vários artigos, pois ao resolver vários exames e por recomendação de colegas que já tinham feito o exame, cheguei à conclusão que em deontologia, e irão perceber isso também, há imensas remissões a fazer. Por forma a não sobrepopular o estatuto em si com remissões, eu imprimi um índice remissivo e lá fiz as remissões, escrevi as remissões apenas a lápis. Eu vou mostrar. Portanto, aqui está um estatuto, um índice de um estatuto da Ordem dos Advogados, atualizado, e começo logo a fazer remissões nos primeiros artigos. Artigo 1º, para artigo 14 da LOJ, no terceiro para estes artigos todos da LOJ, Constituição, etc., Estatuto, e aqui mais na parte que será provavelmente mais usada e mais estudada, fiz quase que um mapa indecifrável, mas ao meu olho eu percebia tudo isto, porque fui eu que fiz. Fiz todas as remissões para todos os artigos que eu achei relevantes e filas com base, até posso dizer, em duas coisas: na resolução de exames de anos anteriores e num Estatuto da Ordem dos Advogados anotado. E aqui está. Também algumas remissões para
legislação suplementar, passando para processo civil, que irá ser a segunda matéria a resolver no exame. As formas que eu usei para estudar para o processo civil foram as seguintes. A primeira foi a mais importante e é ler o código, pelo menos uma vez, de trás para a frente, da frente para trás, todos os artigos. É claro que isto é uma compilação de mais legislação, o código não é constituído por todas estas páginas, mas o código, posso já adiantar, que tem 1139 artigos e é lê-los todos pelo menos uma vez. Essa é a minha melhor dica para estudar para o processo civil. De seguida, a segunda coisa que eu fiz para estudar para o processo civil foi resolver exames, corrigir a resolução de exames de acordo com os critérios dos exames, portanto, anteriores, disponíveis, e mais para a frente, já com alguma desenvoltura na resolução destes exames, foi resolver os exames com o tempo que teremos no exame em si, no dia do exame. Por fim, porque eu senti a necessidade e tinha alguma dificuldade, ou mais dificuldade, a processo civil do que nas outras matérias, a exame, eu senti a necessidade de ter explicações e tive explicações. Eu depois posso também passar esse contacto a quem me pedir, de quem me deu as explicações a processo civil. Foram, para mim, extremamente úteis. Esta é uma dica que eu acho que nem toda a gente necessita, porque há pessoas que se sentem mais à vontade em processo civil. Eu não me sentia tão à vontade, então senti a necessidade de ter esse apoio suplementar de explicações. Eu tinha, creio que uma vez por semana, tinha trabalhos de casa com isso e tentei ser o mais rigoroso possível nisso. A terceira matéria sujeita a exame é processo penal. Como é que eu estudei processo penal? Também, a melhor dica que eu tenho para dar para estudar processo penal é, e esta é melhor de longe, ler o código todo pelo menos uma vez, todos os artigos, do primeiro ao último. Eu fiz isto, depois fazer exames, corrigi-los de acordo com os critérios e, mais para a frente, com maior desenvoltura na resolução desses exames, fazer esses exames com tempo. Por fim, é algo também muito pessoal e acho que nem toda a gente precisa, mas eu senti que me ajudou, foi ter explicações. E a verdade é que eu, apesar de gostar mais do processo penal e não sentir dificuldade, achei por bem ter e melhorar assim o meu conhecimento e estudo nesta matéria, até para acelerar um bocadinho a curva de aprendizagem, e deu muito resultado porque me dediquei e tinha uma explicadora muito boa. Também posso passar o contacto a quem me pedir, através das redes sociais que eu deixarei na descrição do vídeo, e senti que isso me ajudou também. Deixo a nota, já agora, que o processo penal é a parte que, historicamente e estatisticamente, tem sempre pior nota nas 4 vertentes do exame escrito. Portanto, deontologia, processo civil, processo penal e peça processual. Costuma ser processo penal aquela que, em média, os alunos têm pior nota. Portanto, tenham também atenção a isso. Por fim, a 4ª vertente do exame escrito que irá ser sujeita à avaliação é a peça processual, e esta parte, nos moldes de hoje, nos moldes de novembro, irá ser a segunda parte do exame, portanto é feita durante a tarde. O exame é constituído por 2 partes, a parte da manhã, que tem as 3 matérias que falei há pouco, e a parte da tarde, que é só a peça processual. Como é que eu estudei para a peça processual e resultou? E acho que também pode resultar para vocês, e é a minha sugestão. Primeira, ler livros de minutas de peças processuais e peças de escritório ou do patrono. Isto ajuda bastante, pelo menos, a formatar na cabeça e a estruturar o esqueleto das vários diferentes tipos de peças que poderão ser pedidas no exame. Depois de ler algumas minutas e peças, a segunda dica que eu tenho para estudar para a peça processual é escrever as partes constituintes de cada peça processual numa folha em branco. Portanto, numa PI, pensamos o seguinte: para fazer uma PI, depois de já ter lido algumas minutas e de ter mais ou menos na cabeça a estrutura de uma PI, pega-se numa folha em branco
e faz-se identificação do tribunal, identificação das partes, com todos os artigos, sempre. PI, com fundamento jurídico também, e depois factos, direito. Aqui não é preciso também estar a escrever, logicamente, num resumo, não é? Mas pelo menos para ter ali a noção. E depois pedido, juntada, assinatura, etc. Fazer isto várias vezes com diferentes tipos de peças, PIs, recursos, contestações, queixas-crime, etc. Por fim, a última dica para estudar para a peça processual é fazer as peças dos exames. Adivinharam? É isso mesmo, com o tempo. Aqui vão perceber que o tempo está um bocadinho mal distribuído, porque parece que, e eu acho isso também, sinceramente, que há muito mais tempo para fazer a peça processual do que há para fazer as 3 matérias da parte da manhã. No entanto, são as regras do jogo e há que lidar com elas. Força nisso. Estas são, portanto, algumas das dicas que eu tenho para dar sobre como passar nos exames de Ordem dos Advogados. Desejo muita sorte àqueles que irão fazer os exames agora em novembro, aqueles que serão, em princípio, os últimos. Depois disso, o método de agregação para a ordem será diferente. Mas, até lá, desejo a maior das sortes a todos aqueles que forem a exame, e qualquer coisa que precisem ou em que eu possa ajudar, podem contactar-me através da descrição do vídeo, onde terá a minha rede social, Instagram, pelo menos. E muito boa sorte a todos. Até à próxima.